eu estava pensando em contextualizar um pouco as opções do Frei Tito através da nossa relação de amizade, de fraternidade. Frei Tito e eu, como também Ivo, Oswaldo e tantos outros vocacionados dominicanos nos anos 60, fomos, antes de ingressar na ordem, militantes da JEC, da Juventude Estudantil Católica, que era um dos ramos da ação católica brasileira. Se dividia em A, E, I, O, U, JAC, JEC, JIC, JOC e JUC. Então a JEC era dos estudantes secundaristas. Aliás, um dos maiores pecados da Igreja brasileira foi justamente acabar com a ação católica, né? Restam alguns setores por aí, mas esse conjunto foi propositadamente fechado pelos bispos quando houve o golpe militar e eles ficaram sensíveis às acusações da ditadura de que a ação católica era um braço esquerdo da subversão vinculado à Ação Popular, que era um movimento de esquerda que tinha nascido a partir de militantes da Ação Católica. Então se fazia muito essa confusão entre a Ação Popular e Ação Católica, por causa dessa origem da Ação Popular dentro da Ação Católica. A Ação Popular surgiu em 1962 e a grande figura da Ação Popular é o Betinho. Tanto que quando eu fui preso pela primeira vez que eu fui preso eu não tinha ingressado na ordem, foi em 64, eu fazia parte da direção nacional da JEC, eu fui preso confundido com o Betinho, Beto, Betinho, os dois de Belo Horizonte, Ação Católica, Ação Popular, enfim, essa confusão que levou, quer dizer, não fui preso só por isso, mas ao chegar no Senimar, fui confundido com o Betinho. O Tito era militante da JEC de Fortaleza e um dos seus, ele se tornou dirigente da JEC de Fortaleza e um dos seus dirigidos era o José Genuíno, que era também militante da JEC. Nós nos encontramos pela primeira vez no Encontro Nacional da JEC, no Rio de Janeiro, em 1961. Nesse encontro estava também um militante da JEC de Anápolis, que vocês conhecem de nome, chamado Henrique Meirelles, atual presidente do Banco Central. Vê como é que a vida dá voltas, né? E no ano seguinte, em 62, eu fui nomeado para compor a equipe nacional da JEC, que era um grupo de 6 militantes de diversas regiões do Brasil. Eu representava Minas Gerais e o Tito foi nomeado dirigente da JEC do Nordeste. Então ele se transferiu de Fortaleza para o Recife. Eu me lembro, havia uma casa no Recife, me lembro até o nome, porque é um nome muito bonito, na Rua do Leite. Era uma casa reservada às direções dos movimentos da Ação Católica. Eram os permanentes, nós éramos chamados permanentes da Ação Católica porque vivíamos por conta da CNBB. No Rio nós morávamos juntos, a equipe nacional de JEC e a equipe nacional de JUC, no mesmo apartamento, que era uma espécie de república, onde havia 3 quartos, 6 pessoas em cada quarto, era uma montoeira danada, fora os militantes que transitavam por ali, entre eles 2 que sempre, indo ao Rio, ficavam hospedados no nosso apartamento, era o Betinho, quando vinha de Belo Horizonte, e o José Serra, que não foi de JUC, mas era militante estudantil, muito ligado à Ação Popular. Então, geralmente, esse pessoal ficava hospedado no nosso apartamento. O fato de eu ficar na direção da JEC durante 3 anos, 62, 3 e 4,
me fez viajar ao Brasil todo 2 vezes. Né? Eu percorri esse país todo articulando o movimento. Quando eu penso nisso, quer dizer, os bispos confiavam a direção de um movimento importante da igreja a um bando de adolescentes, eu tinha 17, 18 anos. Fico pensando como as coisas andaram para trás, né, visto de hoje. E nós éramos mantidos ali na direção nacional da Ação Católica pelo Dom Helder. Dom Helder era bispo auxiliar do Rio e era o responsável pela nossa manutenção, e diga-se de passagem, muito precária. Durante muito tempo nós tivemos que beber do leite da Jaqueline e comer do queijo do Kennedy, da Aliança para o Progresso, né, que fez com que todos ficássemos doentes, porque vinham aqueles pacotes de alimentos doados pelos americanos nesse programa da Aliança para o Progresso, e isso deteriorava meses no porto e depois era distribuído para obras sociais do governo e da igreja. E muitas vezes a gente consumiu aquele queijo, aquele leite deteriorados, e todos nós passando um período difícil por isso. Mas fechando parênteses, com essas viagens ao Nordeste, eu fiquei muito amigo do Tito, porque surgiu entre nós dois algo em comum. A motivação, ou a dúvida, nesse período da adolescência, muita dúvida, quanto à vocação dominicana. Quer dizer, aquilo, né, será que a gente tem vocação, não tem vocação, a gente dá o passo, quando é que não dá o passo, enfim. E nós, então, partilhávamos muito essa inquietação quanto à vocação dominicana. E, de fato, quando foi em 65, eu decido ingressar na ordem. Me lembro bem que o Frei Oscar, né, que hoje está muito doente, era o provincial, e eu disse a ele que não estava entrando porque tinha clareza da minha opção, estava entrando para fazer uma experiência. E que se desse certo, né, ficaria, se não desse certo, eu deixaria a ordem. Já se vão aí mais de 40 anos, eu digo que não estou na ordem hoje por virtude, sim por vício. Né? E o Tito ingressou no ano seguinte, em 66, ele foi fazer o noviciado em Belo Horizonte, e depois, em 67, nós nos reunimos, o Oswaldo e o Ivo foram meus colegas no noviciado em 65, e viemos juntos para São Paulo em 66, e em 67 o Tito se uniu a nós aqui no Convento das Perdidas. É preciso contextualizar o seguinte: havia uma grande transformação na igreja nesse momento. Transformação essa que levou ao Concílio Vaticano II, que foi de 62 a 65. E o concílio foi motivado por vários fatores, entre eles a ação católica, que colocou no centro da discussão conciliar o papel e a importância dos leigos, tanto que a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que é o mais importante documento do Vaticano II, faz uma inversão da tradicional pirâmide da hierarquia da igreja. Ela começa falando dos leigos, né, e não começa falando dos bispos. Isso foi uma revolução na concepção conciliar. Segundo o movimento litúrgico, que já vinha, tudo isso vinha lá dos anos 40, e terceiro, o movimento ecumênico, o diálogo com outras confissões cristãs e também com outras denominações religiosas. Então, esses fatores somados a outros provocaram a urgência da igreja se repensar qual é a sua missão no mundo de hoje, qual é o seu papel, qual é o papel dos leigos, dos religiosos, dos bispos, etc. Tudo isso, como disse o Papa João XXIII, que convocou o concílio, foi um vento da história que soprou para limpar a poeira sobre o trono de Pedro, que é uma metáfora muito forte, que significava que o trono estava empoeirado e precisava ser renovado. E essa renovação provocou mudanças.